E aí, aqui é o Feric. Se você gostar desse vídeo, curte, compartilhe e comente para me ajudar nesse projeto. Também faço lives na Twitch jogando e conversando com o chat, então procure lá por Feric. E hoje vamos falar um pouco sobre Rainworld. Mas antes, a gameplay que vai estar passando de fundo é totalmente aleatória, não precisa ficar observando nada. E bora lá. Podemos definir Rainworld em apenas uma única palavra, que é absurdo. Para começo de conversa, quero só falar que é um absurdo que esse jogo, com toda a sua complexidade, foi elaborado, foi desenvolvido por um grupo pequeno de pessoas. E um outro ponto que também é muito importante, ainda envolvendo o absurdo, está na questão filosófica por trás de várias partes, vários segmentos do jogo. E aqui me refiro literalmente à filosofia absurdista de Albert Camus, que creio que muitos já ouviram falar no mito de Sísifo, algo que eu vou acabar mencionando um pouco mais pra frente, e como isso está linkado diretamente com a dificuldade do jogo, que é muito, mas muito grande. Acho importante eu deixar outro disclaimer nesse ponto, é que não sou da área da filosofia, meu conhecimento é básico, então se você entende mais sobre essas questões, se você tem um conhecimento mais profundo, sinta-se na liberdade de acabar esclarecendo ou corrigindo minhas falas, tá? Primeiro, vamos falar sobre o jogo em si e o que ele nos traz logo de cara, que ao jogarmos por um breve período, algo em torno de 10 a 20 minutos, no máximo 30 minutos, vai surgir uma pergunta de forma imediata na sua cabeça, que é: pra onde diabos eu vou agora? E é isso Rainworld, é esse o sentimento que você vai ter em boa parte do jogo. Logo no comecinho a gente vai ter um breve tutorial que é realmente muito básico. O jogo somente nos ensina: olha, pula, vai pra pontinha e dá um, abre aspas, super pulo, e é isso. Dá pra você pegar a coisa e tacar. É isso que o jogo nos ensina, basicamente. E já solta a gente pelo mapa. O caminho é a gente que escolhe o que vai ser feito. Isso, sinceramente, é uma das coisas que mais me chamou a atenção no jogo. Porque a gente vai fazer a nossa jornada. Só que essa jornada pode ser, às vezes, uma divina comédia onde a gente vai percorrer todos os graus do inferno. O jogo é dividido em 3 dificuldades: a dificuldade do monge, sobrevivente e do caçador. Somente joguei a do sobrevivente, cuja dificuldade seria a dificuldade normal do jogo. Não tive a oportunidade de jogar as campanhas de DLC até o momento, porém ainda assim eu vou comentar sobre a campanha do Guloso, que eu achei muito legal. E acho interessante comentar um pouquinho sobre ela, mas vou dar um foco maior na jornada do sobrevivente, cuja eu acabei podendo apreciar de uma forma completa. Na campanha do sobrevivente, precisamos seguir as instruções de um guia, que é uma criatura que vai nos servir como um indicador, mas ele é uma minhoca, tá? É bom já deixar isso claro. Que vai nos guiar até a nossa família. Pelo menos isso é o que a gente acaba achando. Para contextualizar melhor, nosso protagonista ele foi separado da sua família por causa das chuvas, e ele é uma criatura que recebe o nome de Slugcat, ou gato-lesma, ou galesma. Galesma não fica muito legal não, mas segue o baile. E ele é um ser que não está nem na base nem no topo da cadeia alimentar, tendo uma capacidade de se adaptar bem a diversas situações. E essa informação sobre cadeia alimentar é muito importante porque essa é uma das mecânicas mais chatas e incríveis que existe nesse jogo. Porque a gente tem uma importância que é os ciclos que vão se repetindo, e quando a gente para em um abrigo bem alimentado, o nosso personagem ganha karma, que é basicamente ele ficar mais perto do nível de ascensão. Se você tá vendo esse vídeo e não sabe o que isso quer dizer, sai agora, tá? Porque vai ter muito spoiler. Já se você for para um abrigo
sem estar alimentado o mínimo necessário com seu Slugcat, ele vai sim conseguir descansar ao final do ciclo, porém ele não vai ganhar karma, e para ele conseguir descansar e ganhar karma, na próxima vez que chegar em um abrigo, será necessário ainda mais alimento para ele. E pensa assim, você tá deixando o bichinho com fome, tu tem que ser muito mal para querer deixar o bichinho com fome. Morre tentando alimentar o bichinho, né? Pô, tu vai dormir com fome? Geralmente não. Se você tiver condição, tu vai matar sua fome, porque o bichinho ali tem que ficar com fome, tiozão. Junto em relação à questão da alimentação e do karma, a gente tem algumas outras mecânicas de gameplay atrelada, que podemos agarrar alimentos como frutinhas, ou até mesmo matar animais menores para acabar se alimentando deles quando a gente joga com o sobrevivente. Se jogar com um monge, somente poderemos comer frutinhas, e se jogarmos com o caçador, somente poderemos comer carne. E isso vale até mesmo para carne de lagartos, que vão ser nossos inimigos mais comuns, ou catadores, que eu não lembro agora o nome em inglês, mas é um nome chato, difícil de falar, que a gente pode comer com o caçador também. E a única satisfação de jogar de caçador é poder trucidar esses catadores e canibalizar todos os bichos que aparecerem no seu caminho. E pronto, isso é tudo que o jogo nos ensina. Só que não para por aí, a gente tem diversas mecânicas que envolvem a mobilidade do personagem. Algumas que eu consegui descobrir com a ajuda do chat quando eu joguei em live foi o mortal e aumentar a distância do pulo ao arremessar um objeto que você está segurando nas suas mãos com o Slugcat. Só que existem muitas. Se você for dar uma olhada na wiki, vai ter muitas páginas de informações envolvendo mobilidade. O pessoal que faz speedrun desse jogo tem domínio sobre técnicas de mobilidade muito da hora. É um jogo que não basta só o conhecimento das mecânicas bases que o jogo nos fornece, mas coisas que os players vão descobrindo ser possível com o decorrer do jogo. Isso é algo muito gratificante. Na primeira vez que eu acabei dando mortal por engano, eu achei muito da hora. E levei muito tempo pra conseguir fazer ele de novo. Sim, acontece, é igual a vida. Você faz algo na cagada e você nunca mais consegue refazer. Em relação à narrativa, esse jogo aborda uma história nada intrusiva. Cada novo detalhe vai ser uma surpresa, porque o jogo não nos diz nada. E é literalmente nada. Tudo que a gente vai descobrir é observando o ambiente e algumas questões de pequenos diálogos que se tornam possível em um certo determinado momento do jogo, quando a gente consegue a marca lá no Five Pebbles, que daí a gente descobre que a gente pode levar as pérolas para ele ou para a Moon para acabar sendo lida e nos informar mais sobre a história do jogo. Só que isso o jogo não te explica. Como eu já disse, nosso objetivo no jogo é encontrar nossa família e partimos em busca disso com o nosso guia. Só que ele acaba nos levando para uma personagem chamada Moon, que é, como eu disse antes, alguém que pode ler as mensagens da pérola. Só que ela faz isso somente depois que a gente conseguir a marca. Só que a gente não tem a marca quando chega nela pela primeira vez, na maioria das vezes. Pelo menos pelo que eu vi, é um caminho que você tem que ir antes. E após chegar a ela, a gente descobre que vamos precisar ir ao Five Pebbles, que por fim vai nos instruir a descer ao máximo que conseguimos. E essa é a história do jogo. A gente fala com a Moon, descobre que a gente tem que falar com o Five Pebbles, e se a gente quiser ascender a ir para um outro estado da existência, a gente tem que descer o máximo possível. Mas o jogo não te explica nada disso. Você vai saber disso por sorte, pelo menos até chegar no Five Pebbles e ter o acesso a ter a possibilidade de acabar conversando com a Moon. E preciso falar um pouco sobre o ponto do jogo que é o que mais fez eu gostar e odiar esse jogo,
que é seu level design, porque no trajeto até a Moon a gente tem várias possibilidades. E, segundo o chat, eu fiz a pior escolha de caminho em relação à narrativa, pois existe uma cidade chamada Cidadela Sombria, que é um mapa onde a gente vê pinturas nas paredes sobre um inimigo com forma de pássaro e bico que se assemelha a uma tesoura. O ambiente é muito sombrio, acaba que torna o primeiro encontro com essa criatura muito marcante. Só que não foi esse o caminho que eu fiz. Eu fui para outra região onde esse bicho aparece, mas é uma região já mais iluminada, onde esse bicho não consegue causar tanta tensão. Então, quando eu cheguei na Cidadela Sombria, eu consegui perceber, vai vir aquele pássaro da tesoura, com o barulhinho que soltava. Não houve essa surpresa que toda a construção do ambiente carregava. O ambiente levava para um clímax, mas eu já sabia o que me aguardava. Basicamente, por causa da escolha, quando eu finalmente fui para a Cidadela Sombria, eu não tinha surpresa. Por isso que eu falo que o level design é uma das coisas mais incríveis que esse jogo tem e uma das mais problemáticas. Eles criaram uma ambientação realmente perfeita para um encontro memorável com um inimigo novo. Mas a liberdade de caminhos fez com que eu encontrasse ele em um ambiente mais ameno, sem tanto problemas para me deixar tenso com esse primeiro encontro. E esse é o ponto que eu acabo achando que seria bom se pelo menos em alguns breves momentos o jogo abordasse uma localização, uma ambientação mais linear para pelo menos esses encontros que devem ser marcantes realmente fossem, porque aquilo, no meu caso, não teve o mesmo impacto. Meu primeiro encontro com esses pássaros de bico de tesoura ocorreu no caminho do subterrâneo para o litoral, um dos caminhos possíveis para chegar até a Moon. Segundo o chat, não era esse caminho que eu deveria fazer, mas o jogo me deixou livre. E eu passei nesse trajeto do subterrâneo para o litoral por volta de 5 horas. Sim, 5 horas, saía do abrigo, corria, matava alguns bichinhos e morria. E novamente, o ciclo se repetia. Novamente, o ciclo se repetiu e se repetiu. E chegou um momento que eu até comentei com o chat que eu estava me sentindo Sísifo, que empurrava a pedra, porém sempre chegava a uma determinada altura, que poderia sofrer variação, mas essa pedra rolava de volta para baixo e eu precisava carregar ela novamente. E acho que aqui é um bom momento para a gente começar a falar um pouco sobre a filosofia do absurdismo. Para contextualizar, Sísifo, no mito, foi condenado pelos deuses a carregar uma pedra até o topo de uma montanha, mas a pedra sempre descia de volta. E no jogo isso foi algo muito gritante, porque minha jornada foi 5 horas. E Albert Camus, em sua obra O Mito de Sísifo, descreve o absurdo como sendo o conflito entre a busca humana por significado e a aparente indiferença do universo. No caso do jogo, as pessoas têm em mente o objetivo de finalizar, mas essa jornada é tão difícil que às vezes parece não haver sentido para prosseguir. Além da repetição incessante de procurar comida, hibernar e tentar sobreviver no próximo ciclo. E ainda em Rainworld, esse conflito é evidente na luta do jogador para sobreviver em um mundo que não oferece nenhuma explicação ou objetivo claro do que você tem que fazer. Assim, a gente, como player, para não desistir do jogo, às vezes a gente precisa encontrar um sentido nessa jornada, que no caso de Rainworld, nosso real objetivo acaba não sendo claro. A gente sabe que o protagonista quer encontrar sua família, mas a gente vai tendo um vislumbre de que isso não vai ser alcançado facilmente. E no meu caso, o sentido foi de conseguir ter alguns momentos de sucesso durante a gameplay, e principalmente no subterrâneo, que foi o momento em que mais pensei em desistir do jogo. Mas quando conseguia uma pequena vitória, eu falava, não, vamos lá que agora eu consigo, agora vai dar certo. Além da zoeira que tava acontecendo com a live.
E depois de uma longa insistência, finalmente esse ciclo foi quebrado, pelo menos este primeiro ciclo, né, que era o ciclo do subterrâneo. E, sinceramente, ciclo é a palavra-chave aqui pra gente fazer o debate que o jogo mais propõe, que é a busca pela ascensão, que remete muito à filosofia budista, onde não tem o conhecimento ao ponto de poder explicitar suas doutrinas aqui. E no jogo, essas entidades como a Moon, o Five Pebbles, estão sempre em busca de atingir essa ascensão, essa elevação, porém não consegue. E nosso personagem, persistindo, acreditando que assim encontraria sua família, no final ele consegue quebrar esse ciclo eterno de comer, dormir, sobreviver, para comer, para dormir e depois para sobreviver de novo. E em algumas pesquisas acabei vendo que essa existência cíclica está muito relacionado com o sofrimento destes nascimentos, onde esse processo apenas pode gerar libertação por meio de processos de meditação. E no jogo a gente tem um personagem que ele gera uma inquietação nessas entidades como Five Pebbles e Moon, pois ele não busca essa ascensão. Esses ciclos não são meios de sofrimento para ele, que é o guloso, e é aquela todo gordo e alegre. E por falarmos do guloso, é bom a gente trazer um pouco a ideia sobre que a gente pode ver na filosofia de Nietzsche, que é essa felicidade com sua vida, voltando para quem viu o vídeo anterior sobre a questão do amor fati, pois o guloso ele tem essa mesma questão de amar a vida e estar satisfeito. Então, de forma agora bem simplificada, podemos ver duas situações interessantes no jogo, tanto na campanha base quanto na DLC, em especial na campanha do guloso, que é a ideia budista de repetir ciclos até que seja alcançada uma iluminação, e a ideia da satisfação com a própria vida, sem arrependimentos, uma vida que não precisa se valer por uma existência além vida, pós-vida. Em outras palavras, a gente acaba conseguindo ver que a nossa satisfação pode ser obtida de duas formas, isso de forma bem simplista, tá? Que é com a ascensão do plano material para o plano metafísico, como acontece na campanha sobrevivente e em outras campanhas da DLC, ou abraçar a falta de razão da campanha do guloso, porque, querendo ou não, apenas buscar satisfazer seu próprio desejo, mesmo que seja ínfimo, não é algo que os virtuosos da razão vão considerar bom, porém é uma forma de você acabar enxergando também esse absurdo da existência, algo que a gente consegue ver que talvez fosse a forma de salvar Five Pebbles, Moon e os demais seres que estão nessa mesma estirpe, porque eles falham tentando buscar a ascensão, tentando racionalizar demais a sua existência. E às vezes a existência, por não possuir um sentido claro, você tentar utilizar métodos racionais, puramente racionais, vai fazer com que você não consiga chegar em lugar algum. No caso, a ascensão é algo, como já falei, acaba vindo um pouco da filosofia budista, que você sai desse plano puramente racional para entender todas as questões envolvendo a religiosidade e a filosofia pautada na vida de Buda, ou você abraça o absurdo e a falta de razão da existência, que é o que Guloso faz. E antes de encerrar, como fica um clima um pouco de vazio existencial por essa frase, eu sei que às vezes a gente pode acabar chegando nessa conclusão de que realmente nada tem sentido, nem mesmo nossos prazeres dão motivação para continuar. Se você por acaso chegou nesse estado, seja por causa de uma rotina de trabalho infernal que você tem que passar para conseguir apenas o básico para sobreviver, ou aconteceu algum trauma muito grande na sua vida e você não tá conseguindo lidar, em vez de você cair de cabeça nesses dois extremos, ou cair de cabeça numa mentalidade religiosa buscando a ascensão espiritual, ou negar totalmente a racionalidade e se deixar levar por prazeres, procura ajuda, tá?
A vida pode ser muito ruim em diversos momentos, mas procure ajuda, que isso vai te fazer com que em alguns momentos, pelo menos, você consiga tirar um mínimo de proveito para você pelo menos seguir em frente. Sei que atualmente com questões econômicas, principalmente do nosso país, onde o desemprego é meio complicado, às vezes é difícil ter uma perspectiva. Se você tem menos de 40, assim como eu, sabe que você talvez nunca vai se aposentar, principalmente se você for CLT ou autônomo, não desista ainda, tá? Porque algo que eu não mencionei até agora, mas que tá dentro da filosofia de Camus, é a questão por essa falta de sentido, ou abraça esse absurdo, essa falta de racionalidade, ou suicídio. Mas procura ajuda para você não ir para esse outro extremo. É muito importante procurar ajuda, principalmente médica nesse caso. E por hoje é isso. Muito obrigado a todos que podem ter acabado vendo esse vídeo, ou melhor, ouvido, né? Porque de imagens não é tão importante. Curte, compartilha e comenta. O que mais que eu deveria falar agora? Acho que é isso. Não esquece de colar na Twitch ou no canal de lives aqui do YouTube. É nóis e falou!